Alô, boa noite, queridos participantes do evento, estudantes, professores. Queria agradecer o convite do professor Alexandre Lobo, que é membro da comissão organizadora do evento, por ter me convidado para participar dessa mesa de discussão. Acho que é muito importante que a gente crie esses vínculos cada vez mais fortes, né, dentro da nossa própria instituição, principalmente nós que somos de campo tão próximos, né, temos que estreitar sempre nossos laços e dialogar e conversar, compartilhar nossas experiências, né, para que nossos cursos se tornem cada vez mais qualificados. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco de experiências e possibilidades que nós temos trabalhado lá na residência pedagógica e no estágio supervisionado no Campus Salvador. E aí eu coloquei como título Estágio Supervisionado e Residência Pedagógica, Experiências e Possibilidades. Atualmente, eu estou como coordenadora dos estágios supervisionados da licenciatura em Matemática do Campus Salvador e também sou professora de estágio supervisionado, do estágio 2, e também sou orientadora docente do programa da residência pedagógica do subprojeto de matemática também do Campus Salvador. E aí eu trouxe um pouco dos objetivos do nosso estágio supervisionado, como constam no projeto pedagógico do nosso curso, da licenciatura em matemática. Dentro do projeto tem um regulamento de estágio que diz que o estágio supervisionado curricular visa a aplicação e ressignificação de conceitos teóricos e práticos e tem os seguintes objetivos: oportunizar o desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas adquiridas durante o curso, proporcionando uma articulação entre teoria e prática, possibilitar ao licenciando o conhecimento da realidade das instituições escolares em sua organização, funcionamento, estrutura e relações sociais e humanas entre os diferentes segmentos presentes na comunidade escolar, com ênfase na prática pedagógica desenvolvida, proporcionar um espaço de reflexão sobre a atuação do professor, sobre práticas educativas e sobre o seu papel profissional e ético. E, por fim, promover o desenvolvimento da atitude profissional crítica e responsável que demonstre a presença de uma consciência social e humana. Então, eu vou tentar trazer, eu peguei algumas falas de estudantes meus de estágio, dentro dos seus relatórios de estágios, tentando mostrar como é que dentro dos estágios esses objetivos têm sido atingidos, certo? Então, o primeiro objetivo que eu já li, que diz que a gente precisa fazer uma articulação entre a teoria e prática, eu trago uma fala de um estudante que ele diz assim: comecei a aula falando para ele sobre o sistema cartesiano, falando sobre sua origem e para que serve. Em seguida, trouxe o conceito de eixo e mostrei para eles o eixo das abscissas e das ordenadas. Após o exercício, comentei com eles que esse conteúdo é importante para o nosso cotidiano, pois iria nos auxiliar na representação dos gráficos de funções e que tinha algumas aplicações interessantes, como, por exemplo, as coordenadas geográficas, o GPS e o CEP. Então, esse estudante, ele trouxe um pouco do contexto para a sala de aula e um pouco do que ele aprendeu nas aulas das disciplinas de metodologia e prática de ensino da matemática. E aí ele estudou, né, sobre jogos, sobre o que os referenciais teóricos falam sobre jogos, e trouxe uma proposta de um jogo que foi o jogo Batalha Naval para trabalhar com o plano cartesiano. Não sei se está dando para ver ali, aqui é o jogo, ou são 2 tabuleiros, porque tem um tabuleiro que você faz o seu jogo e tem um tabuleiro que você tenta que você vai jogar para tentar acertar a embarcação do adversário. E aí foi para trabalhar um pouco, né, para eles se ambientarem com as coordenadas cartesianas. Então, ele usou um conhecimento que ele aprendeu em metodologia para aplicar no estágio. O segundo objetivo, possibilitar o licenciando o conhecimento da realidade. Aí eu trouxe um depoimento de um estudante. Ele diz assim: a experiência de regência no Colégio Estadual Severino Vieira, com o professor Almir, foi engrandecedora, pois o mesmo tinha muito conhecimento e compromisso. Não faltava nenhuma aula. Muitas vezes pude vê-lo planejando nas horas das aulas de atividade de coordenação e pude tirar dúvidas de como organizar melhor certos conteúdos
e dicas do que falar sobre como organizar a aula, desse modo, contribuindo imensamente à minha formação acadêmica. Estagiar no nono C me permitiu compreender melhor sobre o que é ser professor e sobre a realidade dos estudantes da escola pública, tal como suas dificuldades de aprendizagem. A turma me respeitava, então pude fazer um trabalho que considero positivo e que posso afirmar que a grande maioria deles puderam obter a média dessa unidade. O Severino Vieira é uma escola de tempo integral que proporcionou um conhecimento maior sobre o funcionamento de escolas desse tipo. Então, veja que o estágio proporcionou a esse estudante um conhecimento, né, muito mais concreto da realidade, do espaço que circunda o IFBA. Né, ele fez esse estágio no Severino Vieira, que é uma escola próxima ali em Nazaré, próxima ao Barbalho, e ele teve uma experiência muito positiva, né, com esse professor no estágio supervisionado. Então, ele pôde atingir um dos objetivos do nosso regulamento. O terceiro objetivo é proporcionar um espaço de reflexão sobre a atuação do professor, sobre práticas educativas e sobre o seu papel profissional e ético. Aí eu trago outro depoimento de outra estagiária que diz que o estágio supervisionado na modalidade de regência, com certeza é um divisor de águas. Mesmo que estamos ali como estagiários, partilhamos da responsabilidade de ser um professor. E agora passamos a compreender de fato o quão árduo, mas gratificante é essa profissão tão pouco valorizada. Essa experiência interferiu e muito em meu aprendizado, como um todo. Tive que estudar assuntos que não são abordados na graduação, rever minha linguagem para poder alcançar os alunos, planejar cada aula, tentando prever quais seriam as dúvidas e os questionamentos. Enfim, um carrossel de vivências que farão a diferença na minha jornada acadêmica e profissional, em que eu avalio como muito boa. Ali é uma foto do último dia de aula dela no estágio. Ela está aqui, tem a professora supervisora da escola, que estava sempre lá com ela, que é uma grande parceira nossa. E aqui são os estudantes que gostaram tanto da estagiária, que fizeram uma festa surpresa para ela quando terminou o estágio. Promover o desenvolvimento da atitude profissional crítica e responsável que demonstre a presença de uma consciência social e humana. Essa é Dominique, é a nossa aluna surda, é a nossa única aluna surda do curso da licenciatura em matemática. Então, ela está sempre com a intérprete nas aulas. E no semestre passado, ela fez o estágio 2 comigo. E aí, eu fui supervisionar esse estágio dela na AESOS, que é a Associação Educacional Sons do Silêncio. É uma escola especial que fica localizada no bairro do Imbuí e que só atende alunos exclusivamente surdos. E aí ela fez o estágio dela lá. Quem está ali na porta da sala é a intérprete ao contrário, né? Porque quando ela está na nossa sala, aí ela tem um intérprete de Libras que faz a interpretação da minha aula para Libras. Como eu fui assistir a aula dela, e a aula dela foi em Libras, ali estava a intérprete para traduzir a aula para o português, para que eu pudesse, né, entender e fazer minhas interferências, né, e minhas críticas e sugestões à aula dela. Ela disse: em todas as terças-feiras, quando a aula terminou e a estagiária sempre foi na sala, ela tinha uma escrita um pouco cortada, porque o português não é a língua dela, né? A língua dela é a língua brasileira de sinais. Então, você vê que eu não mexi na escrita dos alunos, ali está como ela escreveu no relatório. Em todas as terças-feiras, quando a aula terminou, a estagiária sempre foi na sala de coordenação para reunir. Um período muito importante para fazer uma readequação do projeto de estágio, para que esse atendimento às necessidades de minha clientela. Não foi necessário grandes mudanças no projeto de estágio inicial, porém, diante do desafio, procurei fazer adaptações dos conteúdos, experimentar métodos diferenciados, meio como aulas lúdicas e bastante visuais. Acreditei que isso faria diferença e realmente fez. Ela sempre conversa comigo e diz que os estudantes surdos, eles são muito visuais. Então, quando você ensina matemática para surdo, você tem que sempre tentar trazer o máximo de recursos visuais, figuras, gráficos, para auxiliar o aprendizado do estudante surdo. E foi o que ela fez nas suas aulas. Aí eu vou falar um pouquinho da residência pedagógica. E aí, novamente, eu trago os objetivos da residência pedagógica conforme consta no edital da CAPES, que é o edital que nós tivemos o projeto aprovado, né? Então, segundo o edital, o programa da residência visa
aperfeiçoar a formação dos discentes de curso de licenciatura por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação de teoria e prática. Veja que é um objetivo que está em consonância com o nosso objetivo do estágio, né? Exercitar a relação entre teoria e prática. Profissional docente utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre ensino e aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias. O segundo, induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica. Esse ponto do edital eu discordo um pouco. Eu acho que nossos estágios eles já estão bem consolidados em nossos cursos e é justamente a experiência dos estágios que inspira, né, o nosso trabalho com a residência e não o contrário, não é a residência que inspira o estágio. É o estágio supervisionado que traz subsídios para que a gente possa ter um projeto de residência, né, mais sólido, com cara de estágio, realmente. O terceiro, fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a instituição de ensino superior e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura, estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores. E o último, promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Bom, a gente, em vez de promover a adequação à base, a gente tem as nossas críticas com relação à Base Nacional Comum e a gente tenta pegar coisas que ela tenha de positivo e tentar trazer para a residência, certo? E aí, nosso primeiro objetivo, aperfeiçoar a formação dos discentes, ele aconteceu, né, na residência, do meu ponto de vista, quando eu convidei o professor Anderon, que ele é professor da Federal do Recôncavo Baiano. Ele deu uma oficina de 4 horas lá no IFBA, foi um encontro que durou a tarde toda. A gente usou o LANC, o nosso laboratório de matemática e computação, e aí os estudantes tiveram a oportunidade de ter um conhecimento, né, um pouco maior sobre mapas conceituais e trabalhar com gráfico de funções no Implode, certo? Então foi um encontro que promoveu a formação desses estudantes residentes, todos residentes aí. O segundo ponto, induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica. Aí eu trouxe uma experiência positiva que aconteceu na residência de um estudante que, trabalhando no 3º ano de um curso integrado de refrigeração, né, ele propôs aos estudantes do 3º ano que fizessem pesquisas sobre temas relacionados à matemática financeira. Então, ele sugeriu os temas: crise econômica, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos, origem do dinheiro, operações com cartão e inflação. E os estudantes, eles tiveram que produzir folders e fizeram apresentações. Então, eles tiveram um conhecimento da matemática financeira para além do juros simples e composto, né? Então, eles tiveram a oportunidade, com essa atividade proposta pelo residente, de se aprofundar um pouco nos conhecimentos da matemática financeira. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho, o estudante Rafael vai contar um pouco da experiência dele no relato de experiência mais tarde. O terceiro objetivo, fortalecer e ampliar a relação entre a instituição de ensino superior e a escola. Aí foi muito legal esse projeto, ele vai voltar a acontecer, ele aconteceu bem no início da residência, que a gente pegou uma demanda do IFBA, que é o que acontece? Os estudantes do 1º ano, eles têm um índice de reprovação e de dificuldade em matemática muito alto. Então, como é que a residência poderia fazer para ajudar, né, para tentar trazer uma melhora no desempenho desses estudantes em matemática? Aí a gente criou o projeto Tutoria, que é diferente da monitoria. Porque na monitoria o professor fica lá fazendo só exercício na sala, né, corrigindo questões no quadro. A gente queria algo mais individualizado, para atender o aluno com mais cuidado, né, um atendimento mais personalizado. E aí cada residente, observe que cada residente, ele... Ui, o que eu fiz, gente? Foi, eu estava aí. Então, o que nós fizemos nesse projeto?
pegamos os alunos com notas mais baixas em matemática do primeiro ano, e aí cada residente atendia entre 3 a 4 estudantes. Observe, aqui está um residente, ele está com 4 estudantes, aqui tem outro residente que está com 3, uma residente está com 3, e aí eles faziam esse atendimento individualizado para que os estudantes pudessem melhorar o seu desempenho em matemática. Tivemos resultados e vamos retomar esse projeto agora na terceira unidade, e nós vamos entrar no IFBA na terceira unidade, no ensino integrado. Com relação a promover a adequação dos currículos à BNCC, aí dentro da BNCC ela traça algumas competências específicas para a matemática e suas tecnologias, né, para o ensino médio. Aí uma dessas competências, que é a competência número 5, diz que você precisa investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões, experimentações e tecnologias digitais. E aí, nesse item, né, de usar a tecnologia digital, temos aqui um residente que preparou um roteiro para trabalhar. Ele está fazendo a atividade de regência, ele está em fase de regência na residência, no segundo ano do curso de automação, e aí ele preparou um roteiro para trabalhar com pontos notáveis do triângulo. Então, ele, junto com os estudantes no laboratório, ele construía com os alunos os triângulos para determinar o incentro, o ortocentro, o circuncentro, o baricentro. E aí foi uma atividade também que ele teve a oportunidade de trazer, né, uma competência, né, desenvolver essa competência que está sendo proposta pela nova Base Nacional Comum Curricular, né, e contribuir dentro da residência com o desenvolvimento dessa competência em estudantes do ensino médio. Lembrando que a nossa residência ela acontece no ensino médio e no próprio IFBA. Nossa escola parceira é o IFBA, diferente de outras residências. Aqui também os dois, tem dentro e fora. Lá eu não consegui parcerias fora. E aí eu termino trazendo uma reflexão de Paulo Freire, que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições, possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, eu acredito que os estágios supervisionados e as atividades da residência pedagógica promovem esses espaços, né, que possibilitam a construção desse conhecimento de matemática. Obrigada. Gente, a professora Cláudia, né, eu estou como mediador, ela traz aqui para a gente o objetivo dos estágios, o programa de relato de experiência, ela traz também as experiências em Salvador, e ela também, desculpe, eu falei a professora Cláudia, a professora Daniela, e trouxe também a questão da residência pedagógica. Residência pedagógica, que ela também é orientadora. Como ela falou, a residência lá em Salvador acontece só no campus mesmo. E apresentou para a gente o projeto de tutoria, apresentou também como o BNCC, a Base Nacional Curricular, já está sendo inserida também nas atividades da residência pedagógica. Agora vamos ouvir sim a professora Cláudia, do nosso campus, com a segunda parte da mesa redonda, né, professora Cláudia? Ali da frente e pegue oi. Todo mundo ali da frente e pegue tanto ela quanto ele. Vamos lá. Vocês vão perceber que muitas das minhas falas vão coincidir com a fala da professora Daniela, porque a residência é a prima rica do estágio, digamos assim, porque eles têm natureza praticamente idênticas. Então, o estágio é até um ponto polêmico, que a gente pode conversar um pouco depois, discutir, sobre essa questão de como fica o estágio após esses programas da residência do PIBIG, que tem natureza, o PIBIG menos semelhante, mas que inicia a docência na escola, e como é que fica o estágio nessa situação, como ficará o estágio. Então, eu trago, na verdade, o estágio como lado educativo e vou trazer o conceito, parte do conceito, na verdade, da lei do estágio, que é de 2008, parece velha, mas a lei anterior a essa era de 1977. Então, foi um longo tempo para que a gente mudasse e superasse um conceito equivocado de estágio que a gente tinha. Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente do trabalho,
que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos. Por que eu fiz questão de grifar o ato educativo? Porque, segundo a lei anterior do estágio, ele era utilizado para fornecimento de mão de obra barata. Eu lembro, ainda na graduação, que é um pouquinho de tempo isso, e vigorava uma antiga lei, eu fiz uma pesquisa sobre estágio, minha monografia foi sobre estágio, com os alunos da escola técnica, digo escola técnica, estou me denunciando, com os alunos dos cursos técnicos, e a constatação a que cheguei era que os alunos sofriam assédio moral e cumpriam todas as atividades de um profissional efetivo. Eu trabalhava de turno, inclusive, fiz uma pesquisa até nas empresas aqui no Polo. Então, a lei anterior do estágio, ela permitia isso. Quer dizer, a lei não permite, mas não tinha no seu bojo, na sua essência, essa questão importante que é o ato educativo. Então, por isso eu trago a importância da gente pensar sempre nesse processo do estágio como um processo de formação do professor, de formação do professor, do licenciando em matemática, né, aqui mais especificamente. Então, onde estaria o estágio? O estágio estaria entre a instituição formadora e os espaços de trabalho. Estaria ali no meio. Tanto a instituição formadora, no nosso caso do ISBA, quanto os espaços de trabalho, que a gente chama de escolas campo de estágio, são responsáveis pela formação dos professores, desses licenciados, futuros professores. É uma formação compartilhada. Então, tanto nós temos essa responsabilidade, quanto as instituições que recebem os estagiários. Aliás, muitas das vezes, algumas questões, eu vou abordar mais à frente, do que os estagiários fazem, significando a prática docente, é quando vão, de fato, para as escolas enfrentar os cotidianos, o cotidiano. Então, dentro dessa perspectiva do estágio como ato educativo, ele se sustenta basicamente em 4 pilares. O foco na aprendizagem, na formação e na experiência. O estágio, segundo essa legislação, é bom salientar que a legislação que a gente tem, que a gente trabalha, que significa um avanço em relação ao anterior, ela não resolveu de fato, não acabou com a questão da mão de obra barata, que a gente ainda percebe isso, mas melhorou essa condição, porque a gente já tem um amparo legal para isso. Então, algumas instituições de estágio já se preocupam mais com essa legislação. Então, o foco na aprendizagem, na formação e na experiência é um dos pilares. O outro pilar, que vai de fato configurar o estágio como ato educativo e não apenas como um outro profissional que esteja lá como apenas uma mão de obra, é o acompanhamento do orientador e do supervisor, que precisa ocorrer efetivamente. Então, esse estagiário ele tem um acompanhamento tanto da instituição que forma, quanto do profissional que lá está na escola básica. A formação prático-teórica, que aqui no nosso estágio a gente divide em observação, coparticipação e regência. Fazendo um paralelo com o PIBID e a residência, nós teríamos com o PIBID uma apresentação desse profissional à instituição escolar e a residência uma imersão. Então, o estágio ele faz um desses dois papéis. Então, é importante a gente sempre pensar nessa formação que não é só prática. É comum a gente ouvir quando o estudante chega no primeiro semestre e dizer: agora eu vou para a parte prática, agora eu vou dar aula, agora eu vou fazer o que eu aprendi aqui na teoria e vou aplicar na prática. Mas, na verdade, o estágio ele vai para além dessa prática. O outro pilar são as contribuições para a transformação da educação, da comunidade escolar e da docência. O estágio tem como premissa a formação do estudante, mas ele também pode e deve contribuir para as transformações na educação, para as transformações nas práticas educativas, para as contribuições, tem como contribuir para a comunidade escolar, tem como contribuir com a docência. Aliás, a professora traz algumas experiências aqui que nos revelaram isso. O primeiro ponto, eu disse que ia tratar o estágio como um ato educativo e separei 4 pontos. O primeiro ponto é o estágio na relação com os saberes da profissão docente. Toda profissão tem saberes, fazeres e técnicas específicas. Com a docência não é diferente, apesar de que muitas vezes esse fator é negligenciado. Parece que não existem saberes específicos da docência, não existem técnicas específicas da docência. Quando a gente tem essa compreensão, a gente acaba entrando num lugar comum de que, para ser professor, basta dominar determinado conteúdo.
E não é assim, na verdade. A gente precisa aprender a ser professor. Nós temos uma profissão. Então, no estágio, o estágio possibilita essa construção identitária desse profissional, que vai passar pelo reconhecimento, pela legitimidade e pela valorização profissional. Eu não vou adentrar essas questões aqui, que a gente não vai ter tempo. Um outro ponto é a defesa do saber docente para a resistência à descaracterização da escola e das práticas educativas. Quando eu trato a docência e o estágio como um ensaio, uma aprendizagem do ser professor, eu estou trazendo, na verdade, uma defesa dessa profissão. E o que é que implica numa profissão? Como eu falei anteriormente, os saberes, os fazeres e as técnicas. E eu sempre, quem é meu aluno aqui sabe, eu sempre reforço a questão do planejamento. Se eu quero resgatar uma identidade profissional docente, eu preciso me ocupar com a atividade do planejar. Eu preciso conhecer a minha realidade, eu preciso fazer diagnóstico, eu preciso conhecer meu público e eu preciso fazer ações planejadas, ações estratégicas. Assim ou em qualquer profissão. Então, essa defesa do saber docente vai resistir a essa descaracterização da profissão e da escola e das práticas educativas. A professora Daniela trouxe aqui um posicionamento dela, que eu acho que todos nós aqui da mesa comungamos, da adequação do estágio ou da residência à Base Nacional Comum Curricular. Todos nós temos uma visão crítica em relação a isso e sabemos que quando a gente recebe um documento que ele é imposto, na verdade, porque não foi discutido amplamente conosco que fazemos educação, então quando recebemos um documento dessa natureza que diz, vocês precisam adequar as práticas a este documento, a gente está descaracterizando uma profissão. Porque a gente não está ouvindo quem de fato está na base, quem de fato está em sala de aula, quem constrói a educação e quais são, de fato, as necessidades para o fortalecimento dessa profissão. Um outro ponto é a educação crítica cidadã, que vai contrapor a mercantilização do saber. Que perspectiva é essa? É a perspectiva reflexiva e crítica do estágio que eu trouxe lá na frente. É uma atividade prático-teórica. Quando a gente está no estágio, a gente precisa observar, a gente precisa refletir sobre aquela realidade. E refletir de maneira ampla. Não é refletir somente nos problemas que a escola tem, nos problemas que o professor tem, nos problemas que os alunos têm. Mas quais são os aspectos econômicos, políticos, sociais que influenciam aquela prática e que vão fazer com que aquela realidade seja daquela forma. Sempre precisamos ampliar o nosso olhar e pensar nesse estágio como uma possibilidade de formação crítica e cidadã, que vai contrapor a essa mercantilização, que é o que a Base Nacional vai trazer muito. Não estou desmerecendo o documento, claro, como a professora Daniela também já abordou, a gente tem aspectos positivos que podem ser aproveitados, mas nós não podemos pensar sempre numa formação para o mercado. Formar para ter título, formar para ter um diploma. Então, é essa superação que quem vai fazer isso é o profissional da docência. Porque se a gente permitir que esses documentos sejam sempre direcionados pela área política e econômica, nós teremos sempre esse resultado de vamos formar para o que o mercado exige. Quando a gente precisa sempre refletir que a nossa formação, estamos formando pessoas, estamos formando cidadãos, estamos formando para a convivência social. O outro ponto é o estágio na relação com os saberes experienciais, que é a prática educativa. Já alguns aspectos que eu sempre trato nas minhas aulas, que é a importância da humanização, da socialização e da singularização, que é a formação do próprio sujeito. Também não vou adentrar nessas questões que a gente não vai ter tempo. Mas, quando você conversa com um professor, quem está em situação de estágio no momento ou residência, provavelmente eu já esteve, provavelmente já ouvi um professor falando: eu não aproveitei nada na minha graduação, eu não aprendi nada na minha graduação, eu aprendi foi na escola. Então, por que existe esse discurso? Já existem estudos, pesquisas, o professor Maurício Tardice, aqui no Brasil, Alcema Garrido, já fez esse levantamento, esse estudo do porquê esse professor responde isso. Na verdade, ele está tratando dos saberes experienciais, que são os saberes que a gente consolida ou vai ressignificar ou apropriar, adaptar de acordo com a realidade.
Então, na verdade, não é que a graduação não teve efeito, não é que eu vou fazer, não existe a transposição da teoria dentro da escola como uma prática efetiva, mas eu vou fazer as minhas adaptações, as minhas apropriações, as minhas ressignificações. Então, a formação inicial, talvez essas pessoas não se deem conta de que os aspectos teóricos, o que foi aprendido, tanto nas disciplinas das ciências da educação, quanto nas ciências pedagógicas e nas disciplinas específicas da formação, eles contribuíram, deram um lastro para que essas reflexões fossem mais amadurecidas e mais acertadas. Então, esse saber experiencial que esse professor vai significar. De fato, o que vai consolidar a identidade docente é a construção que ele vai fazer dentro da realidade da escola, na relação com seus pares e com os seus alunos. É a partir daí que ele vai ter uma prática personalizada. Por isso, para os professores sempre vai ser mais significativa essa experiência e essa sensação de que eu aprendo a ser professor na prática. Certo? Um outro ponto é o estágio na relação com os saberes da praxis docente, que é completamente aproximado ao ponto anterior. A docência como uma reflexão teórico-prática sobre a profissão docente. Então, quando eu estou em situação de estágio, eu estou em atividade investigativa, crítica e interventora. O primeiro passo do estágio, não à toa, é a observação. Então, quando os meus alunos vão à escola, eu oriento que eles observem não somente a sala de aula, mas todos os outros aspectos que envolvem a comunidade escolar. Então, para que essa atividade? É uma atividade de reflexão. Eu não trouxe aqui os trabalhos deles, mas eu vou exemplificar com o que a gente fez esse semestre, que tivemos na minha avaliação, e espero que seja deles também um êxito. Eu fiquei bastante feliz com o resultado, que ao invés de fazermos o diário de campo, como estávamos fazendo anteriormente, porque a docência é isso, a gente vai fazendo adaptações de acordo com o nosso público. O que dá certo, a gente continua, se não dá certo, a gente muda a estratégia. Para isso, aí é que eu defendo a questão da profissionalização, do planejamento. O professor é o profissional do planejamento. Então, se não dá certo uma estratégia, vamos mudar a estratégia. Assim fizemos esse semestre. E eles foram a campo, observaram, e a proposta era a elaboração de um artigo científico. Mas não a elaboração de um artigo somente para publicar, porque a gente quer entrar, preencher o nosso laço, mas uma reflexão profunda mesmo. E a partir das observações, eu pedi, e isso foi tudo construído em sala. Claro que não o grosso do artigo, a fundamentação teórica, eles fizeram posteriormente, que não haveria tempo para a gente fazer em sala. Mas eles observaram, a partir das observações, eles trouxeram o que eles observaram e eu pedi que eles levantassem os problemas observados. Quais foram os problemas que vocês observaram? E surgiram questões assim fantásticas que depois eu falei, gente, se vocês quiserem continuar com o tema da TCC, né? Então aproveitem a experiência para isso. E foram trabalhos fantásticos. Eles observaram material didático, relação professor-aluno, conteúdo de matemática. Então, a partir dessa observação, dessa atividade investigativa realizada no estágio, eles não somente descreveram o que eu vejo no estágio, quais são as questões negativas ou positivas, não. Eles observaram, tem um problema, e eu preciso ampliar a análise desse problema. Como eu vou fazer essa análise? A partir de uma fundamentação teórica. Então, a partir disso, eles construíram, hoje, inclusive, alguns vão apresentar, né? Estou vendo Ligiane ali, alguns apresentaram pôsteres também. Então, é essa docência refletida a partir do estágio que vai negar essa docência como mera transmissora de saberes mecanizados. Aquela antiga prática que a gente pensava ser o estágio. Eu vou à escola, observo como é que esse professor faz e repito. Uma coisa que eu sempre falo, cuidado com a reprodução. Construa sua própria identidade. Quem é você enquanto docente? Então, a docência não é só uma transmissão de saberes, não é só uma reprodução da prática. É uma construção mesmo, que ela é única, ela é individual. Eu estava até conversando com a professora Lanusa e ela falou assim,
eu acho errado porque o estágio só acontece no final do curso. Aí o pessoal que se formou antes de 2008, né, denunciando a idade também, porque o estágio, de fato, a época que eu me formei, o estágio acontecia ao final do curso. A gente fazia todas as disciplinas e deixava para o final os estágios e a monografia. Então, repensou-se, a partir de muita reivindicação, claro, da academia, né, dos professores, de que essa prática ela não pode ser deixada para o final. Por quê? Eu estou promovendo, quando deixo o estágio para o final do curso, eu estou promovendo uma separação entre os aspectos teóricos e práticos. Então, por isso, a partir de muita luta, de muita conquista, que a docência, assim, é tudo embaixo de muita luta, de muitas ruas e saídas, conseguimos mudar esse panorama e já há discussão para que a gente traga esse estágio para o início do curso, assim como acontece com o PIBID. O PIBID são semestres iniciais, na verdade. Então, a ideia é que esse estágio ele vinha para o início do curso, já existem discussões para que a gente avance nesse sentido. Então, desde o primeiro momento, o aluno já vai estar em contato com essa escola, com a escola campo de estágio. Então, o outro ponto, que é o último ponto, é o estágio na relação com os saberes dialêticos. Eu vou trazer a natureza multidimensional do estágio, que tem, são instituições diferentes, atores diferentes, realidades diferentes, que vão formar esse sujeito na situação de estágio. O resgate do elo perdido entre a instituição formadora e o chão da escola. A professora Daniela traz isso um pouco, que talvez com a residência PIBID seja mais favorecido por conta do aporte financeiro, né? E da forma como ele acontece. Infelizmente, o estágio, a gente sofre, a ideia era que isso não fosse programa, né? Mas que o estágio fosse dessa forma, e que a gente conseguisse trazer essa prática para o estágio. Então, é esse resgate que o estágio precisa fazer. Nós precisamos pensar em formar professores se apropriando do que os professores da educação básica pensam. Então, é hora da gente romper com o academicismo, né, com a formação que muitas vezes a gente pontua, né? A academia é uma coisa, a realidade da escola é outra. Então, o estágio é um elo que pode resgatar esse elo perdido com esse chão de escola, que é lá onde as coisas acontecem. E quando eu faço isso, eu estou valorizando aquele profissional que está na educação básica. Quando eu escuto e quando eu pergunto para ele e quando eu penso junto com ele de que forma podemos transformar a educação. Então, o estágio tem essa possibilidade de fazer esse resgate, desse distanciamento de academia, quem pensa, fazendo somente formação de professores e, na verdade, a prática vai estar lá na escola campo de estágio. Então, o estágio ele tem esse potencial. Infelizmente, ainda não tem acontecido da forma como a gente previu, mas a gente já avançou bastante nesse sentido. Pensar nesse estagiário, que também é um ator social nesse processo, não é apenas uma figura. Me faltou a palavra agora. É pensar na formação, na coletividade, no compartilhamento, no diálogo. Pensar no compartilhamento de fato de saberes, nas trocas possíveis. O estagiário, eu até escrevi um artigo, eu vim de uma outra instituição, acho que a maioria aqui sabe, e eu fiz uma pesquisa sobre estágio, sobre a contribuição, na verdade, a percepção do professor supervisor sobre esses estagiários. E os depoimentos só deixam a gente muito contentes, né, com o resultado do trabalho e do quanto é significativo para eles as práticas de estágio, quanto isso enriquece as aulas, como essa troca é favorecida, como esse compartilhamento. Ou seja, o estagiário ele não está só na condição de aprender, mas ele também está na condição de ensinar. Então, é um processo, de fato, dialético. Ele está contribuindo para aquele processo e está, ao mesmo tempo, se formando. É a superação da aplicação prática da teoria, que eu já falei. Então, dentro de todas essas questões que eu falei, é o benefício mútuo do estágio. Quem ganha com o estágio? Tanto a instituição formadora, quanto a instituição que recebe o estagiário. Também é formadora, né? Para finalizar, as considerações, algumas considerações, né? Fortalecer o papel da escola e dos professores e professoras, é um fortalecimento da identidade a partir do estágio. Superar a dicotomia entre pensadores e executores da educação, que é uma luta, eu acho, nossa, dos educadores. Reconhecimento e valorização docente para a transformação efetiva das práticas educativas. Nunca conseguiremos transformar
fazer nenhum projeto sem que a gente envolva os professores da educação básica, isso é fato. A transformação da educação, ela precisa vir da base, a gente precisa ter essa consciência. O estágio como caminho de amadurecimento na formação profissional docente e o compartilhamento de saberes, fazeres e técnicas. Essas são algumas referências utilizadas. Eu agradeço a audiência. Mais de um. Não sei se somos só nós dois, né? Você está trabalhando. É Raidalva também, né? Sim. Certo. Então, de qualquer maneira, eu não cumpro o papel de coordenador de estágio. Aliás, eu nunca ministrei a disciplina de estágio, diga-se de passagem. Acho, inclusive, que não seria aconselhável. Acho que as professoras que têm formação pedagógica, elas têm uma condição de formação mais adequada do que a minha. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva e tentar fazer um panorama geral do que a gente vai apresentar agora. Eu cheguei aqui imaginando que eu ia ter uma apresentação um tanto quanto rebelde, vamos dizer assim, em relação às outras, mas a professora Cláudia mostrou através de seus conceitos que tem uma formação, felizmente, né, quero ressaltar aqui, progressista, né, praxis, dialética. Eu fiquei muito feliz, inclusive. Acho que a gente está precisando muito desse tipo de posicionamento, né? Bom, o que acontece? Eu vou falar um pouco sobre a residência pedagógica. Ontem, no seminário sobre extensão, eu acabei falando um pouco sobre algumas extensões que foram subprojetos, subprodutos, vamos dizer assim, da nossa residência pedagógica. Então, aqui sou eu, professora Sueli, professora Karine e professora Gilmara. Para especificar, a professora Sueli e a professora Karine também são professoras do campus, e elas são as três preceptoras da residência pedagógica, sendo que Sueli e Karine são professoras tendo o IFBA como escola campo, né? Só para quem não é da residência, o IFBA ele cumpre um papel duplo, né? Como a professora Daniela falou, de IES, que é Instituição de Ensino Superior, no curso de Matemática, e como escola campo de ensino médio. No entanto, a professora Gilmara Dória, ela de uma escola municipal de Camaçari, a São Tomás de Cantuária. Ok? Bom, vamos passar, né? Não é possível falar, né, de... Calma, gente, não precisa fazer cara de desespero, tá? Eu não vou ler tudo. Não é possível falar sobre a residência pedagógica sem falar um pouco sobre o PIBID, né? Não vou adentrar muito sobre o PIBID, vou apenas trazer um pouco da história. O PIBID foi criado em 2007, tá? E ele tem alguns objetivos: incentivar a formação de docente de nível superior para a educação básica, contribuir para a valorização do magistério, né? E eu acho, inclusive, que não cabe muito a gente desenvolver um pouco disso aqui. Eu só quero chamar a atenção para o seguinte: o PIBID foi criado em 2007, a residência foi criada em 2018, ok? Quando da criação da residência pedagógica, nós tivemos, na verdade, uma espécie de ruptura, ok? Por conta das crises financeiras que o Brasil tem passado, toda vez que o edital estava próximo de expirar, o projeto estava próximo da sua conclusão, havia uma espécie de sinalização governamental no sentido de que não haveria uma renovação, que não haveria continuidade do projeto. E sempre com mobilizações populares, a gente tinha conseguido manter, né, esse projeto, até que o pós-2016, com aquela ruptura institucional que a gente viveu na política, a gente teve um hiato entre o último edital, quando finalizou o último edital do PIBID, e o lançamento do edital seguinte, né? Tanto que o edital anterior foi expirado em, se não me engano, em fevereiro ou março de 2018, e o edital seguinte, que já foi PIBID e residência pedagógica, só passou a vigorar a partir de agosto de 2018, ok? Foi quando criou-se a residência pedagógica, que tem, como a professora Cláudia comentou, algumas diferenças em relação ao PIBID, né? Algumas dessas diferenças tem a ver com o perfil do público-alvo, certo? Que
eles foram bem caracterizados nesses novos editais, em que o PIBID ele passou a cumprir uma tarefa para estudantes da licenciatura, licenciados até o 5º semestre, né? Os editais, eles são um pouco confusos nesse sentido, mas na prática a ideia é que os estudantes do PIBID fossem até o 5º semestre e o da residência pedagógica a partir do 5º semestre. Ainda que, né, que se deixe claro, o edital ele permitia, por exemplo, que esse aluno estivesse no 5º semestre temporal, mas que estivesse fazendo disciplinas ainda do primeiro, por exemplo, tá? Que inclusive existe esses casos, só para deixar claro. Tá? Bom, e aí entra a parte da residência pedagógica, que eu também não vou ficar lendo tudo, não pelo volume, mas porque a professora Daniela ela trouxe isso aí, tá? Ela já trouxe exatamente esse texto, diga-se de passagem, ok? Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos dele, certo? Porque o primeiro, tudo bem, né? A formação do distrito, inclusive lembra um pouco os objetivos do próprio PIBID, né? Só que, observe esse ponto 2 aqui, ó, induzir a reformulação do estágio supervisionado dos cursos de licenciatura. A professora Daniela também comentou isso, comentou a respeito da divergência que ela tinha a respeito desse ponto, né? Inclusive eu coloquei um asterisco aqui do lado justamente por isso, tá? E o ponto 4, que é promover a adequação dos currículos, né? Então, tem duas coisas que eu acho que são importantes da gente salientar a respeito dessa regulamentação que veio no edital, que tem a ver com um caráter um tanto quanto, como é que eu diria, autoritário do edital. Okay? Inclusive, as pessoas que conviveram um período devem lembrar que, inclusive, uma das condições para a adesão ao edital era que os colegiados aceitassem a ideia de que os estágios seriam aproveitados. Inclusive, a gente teve que fazer uma reunião aqui interna em relação a isso e tivemos que fazer esse aceite, né? Claro, foi um aceite meio às cegas e, ao mesmo tempo, também não foi um aceite muito avançado, no sentido de vamos aproveitar tudo, eles não conseguiram dizer isso. Mas, pela fala da professora Daniela, que ela chamou a gente de primo rico, não foi isso, professora Cláudia, desculpa, chamou a gente de primo rico, tem uma coisa que me veio à mente justamente na hora que ela falou sobre ser primo rico, que talvez, olhando para esse edital, a gente entenda, inclusive, a existência desse projeto com esse formato como uma espécie de suborno institucional para que a gente venha a aderir à lógica que eles estão tentando implementar. Talvez isso seja algo a se refletir, importante, né? Uma vez que a dificuldade de se implementar na base algumas questões que não seriam aceitas numa base ativa, numa base atuante, talvez pelo suborno fosse mais provável de se conseguir. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante de salientar, ok? Bom, só falar um pouco sobre nós aqui, né, o nosso projeto aqui especificamente. O edital ele prevê mais ou menos, né, o edital ele não é muito bem escrito, para ser muito sincero, inclusive ele chegou a essa conclusão à época. Ele prevê 4 fases mais ou menos, eu falo mais ou menos porque aquela fase de observação ali, eu coloco um asterisco, ela é desdobrada em 2 mais ou menos, tá? Que é a fase de ambientação, que são 60 horas, que seria o primeiro momento, né, na escola, numa instituição, conhecer os seus documentos institucionais, a sua forma de funcionamento e etc. Tá? A observação, que se dividiria em 2 observações, uma observação inicial um tanto quanto passiva e uma posterior mais interagente, vamos dizer assim. Tá? E uma terceira fase, que é a fase que traz mais ansiedade, vamos dizer assim, né? Que é a fase da regência, que diga-se de passagem, esse número aqui é um número meio problemático, a gente está descobrindo isso agora no nosso projeto, porque inclusive não se deixa muito claro, e na verdade a interpretação que está sendo feita é que são 100 horas e não 100 horas aula, né? o que tem trazido alguns problemas também, mas estamos aqui inclusive no nosso caminho, aqui nós estamos na fase de regência, perto do final, eu espero, mas estamos na fase da regência, tá? E por fim a fase de conclusão, que tem um relatório final, avaliação e socialização. Vou falar daqui a pouco um pouco sobre essa conclusão, né, que ela vai ter algumas dificuldades,
mas eu quero falar um pouco sobre essa regência rapidamente, tá? Que a gente acabou dividindo aqui em monitorias, em alguns casos, professor Daniela, tutorias também, tá? Não pensando daquela maneira, mas por conta do cuidado que se teve no trabalho, certo? A atividade de regência na turma de preceptores, que é a atividade clássica de regência mesmo, mas que ela não se bastava, porque a carga horária em turmas de integrado aqui, por exemplo, não caberia, né? Vou inclusive comentar daqui a pouco o porquê, a quantidade de bolsistas por preceptor era muito alta, não caberia, o professor ia acabar perdendo a autonomia da turma. Então, vou voltar nisso aí, que é uma das reclamações que eu vou acabar fazendo aqui. E, por fim, a gente acabou tendo a ideia de realizar 2 cursos de extensão, que é um preparatório para o processo seletivo do IFBA e outro um preparatório para o Enem. Tá? Estão acontecendo ainda. O preparatório para o Enem acaba semana que vem. Na verdade, tem uma previsão de uma semana extra aí, que a princípio o protagonismo não é deles, mas é uma espécie de atrativo para os estudantes desse preparatório. Ele é aberto para a comunidade, inclusive. Diga-se de passagem, teve muito mais inscritos do IFBA do que da comunidade externa. Mas